Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Trino. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que afeta milhões de brasileiros todos os anos, a automedicação. Conta pra mim, você já tomou um remédio sem receita médica? Sabia que isso pode colocar a sua saúde em risco? É sobre esse assunto tão importante que nós estamos recebendo aqui hoje no Pod Trino a médica Camila Altoé. Doutora, bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco de novo no Pod Trino. E vamos falar sobre esse assunto, né? A automedicação, né? Para começar, doutora, o que é exatamente a automedicação? A automedicação é quando a gente faz o uso de uma medicação por conta própria, né? Sem a prescrição médica. E isso é um assunto muito importante, porque é uma prática muito comum, né? Então, quem que não tem uma bolsinha de remédio, uma Sim. farmacinha em casa? Então, é uma coisa assim que acontece já, né? Muito frequente no dia a dia. Sim, você tocou no assunto bem assim, né? Todo mundo tem uma bolsinha de medicamento, todo mundo tem uma bolsinha de remédio e ela ali parece que anda sempre com a gente, mas há perigos aí, né, doutora? Sim, com certeza. É uma prática comum, mas que não deve ser uma prática corriqueira, né? Uma prática tão frequente, porque pode trazer sérios riscos para a nossa saúde. Com certeza. Agora, doutora, por que será que a automedicação é tão comum entre nós brasileiros? Outros países também são assim ou é uma prática mais do brasileiro mesmo? Nos outros países também ocorre, mas o Brasil é cerca de 77% de automedicação, assim, pelo menos uma vez na vida, né? Cerca de 77% das pessoas, dos brasileiros já fizeram isso. Então, muitas vezes, a gente quer resolver um problema muito rápido, então a gente acaba indo numa farmácia e compra remédio, né? Muitas pessoas fazem isso. Ou por busca mesmo de qualidade de vida, hoje está num boom aí da automedicação relacionada aos polivitamínicos, suplementação. Então, a gente vê que essa busca, né, de soluções muitas vezes se vai diretamente na farmácia, a gente tem visto muito isso. Vai ali no balcão da farmácia ou mesmo na farmácia e se automedica, né? Quando a gente fala de automedicação, um analgésico para dor de cabeça ou um remédio ali para conter um enjoo, uma indisposição estomacal, isso também representa a automedicação, doutora? Sim, representa a automedicação. A gente sabe que tem sintomas que às vezes são frequentes para a gente, né? E aí é que a gente tem que ficar com o olhar ainda mais preocupado um pouco. Por quê? Quando aqueles sintomas são muito frequentes, é a hora que a gente precisa procurar um médico. Uma dorzinha de cabeça, a medicação que você já está acostumado, né? A gente, claro, num momento ali de dor, você vai se medicar, mas se aquele sintoma é persistente, é importante procurar o médico, porque debaixo daquilo ali pode ter coisas muito importantes acontecendo no organismo, no corpo. Com certeza, e você me faz lembrar, uma vez uma pessoa conhecida virou e falou bem assim, eu tomo um Dorflex toda noite eu tomo um Dorflex. É uma automedicação perigosíssima, né? Porque como a senhora disse, se está já na rotina, algo tá errado. Justamente. Às vezes é só aquele sintoma, é só a ponta do iceberg que a gente Há fala. outras coisas por trás. O que está escondido, às vezes a gente não vê. E aí a importância, então, de um sintoma persistente, recorrente, né? De procurar realmente uma avaliação clínica especializada, né? Uma avaliação médica. Doutora, existem alguns medicamentos considerados mais perigosos quando eles são tomados sem uma prescrição médica? Eu falo que todo medicamento é perigoso. Por quê? O que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? Sim. Então, todo medicamento, dependendo da dose, pode levar até a morte. É muito perigoso. Então, assim, não tem um medicamento, esse aqui é super seguro, eu posso usar sempre que eu quiser. Não, todo medicamento existe efeito adverso. E ele pode ser desde um simples efeito, quando um efeito até fatal. Então, não existe medicamento que seja seguro. E uma coisa muito importante que eu falei em relação à dose, é exatamente não passar daquilo que é recomendado em bula. Né? Aquela recomendação ali, uma medicação de tanto em tantas horas, 1 ou 2 comprimidos, aquilo é extremamente importante. Só que há condições que a gente tem que também modificar aquela prescrição de acordo com cada paciente. Tem pacientes que têm problemas renais, que talvez não pode usar a dose plena, que a gente precise
fazer um ajuste de dose. Então, a automedicação tem seus riscos, com certeza. Não é como aquele sachêzinho de chá que a gente quer que ele fique mais forte, coloca dois sachêzinhos e tá com uma dor de cabeça, vou tomar 2 remédios para dor de cabeça de vez. Não pode ser essa regra, né, doutora? Exatamente, não pode. Agora, doutora, existem... e quanto aos antibióticos, né? A gente fala muito o antibiótico, eu tô falando porque ele, né... É aquele remédio que a gente só compra com receita médica mesmo, né? Quais são os riscos da gente usar eventualmente por conta própria, né? Às vezes consegue ali comprar ou pegou emprestado com o vizinho, né? Qual é o risco potencial à saúde? A gente vem sofrendo, eu falo, um grande problema que é a resistência aos antibióticos, né? Principalmente depois de uma pandemia, que todos nós ficamos com medo, usamos antibióticos sem necessidade, né? Então, o uso aí de antibióticos em larga escala. Então, a gente vem criando uma resistência bacteriana muito importante. E a gente tem que, né, a medicina tem que ir andando junto com isso, claro, para se encontrar novos antibióticos. Isso já está acontecendo. Por exemplo, quando eu formei, eu estudei que a gente se tratava infecção urinária com Bactrim. Hoje, né, isso tem 15 anos, né, lá na faculdade até mais tempo, 20 anos. Então, hoje a gente não trata mais com Bactrim, basicamente. Então, o antibiótico, ele já tem uma resistência que hoje já se mudaram os protocolos, né? As atualizações hoje, a gente usa outros antibióticos. Por quê? Porque o uso indiscriminado, né, isso vai trazendo resistência dos micro-organismos às doenças, e aí isso vem ficando cada vez mais difícil, tendo que usar medicamentos cada vez mais potentes, né, com efeitos às vezes adversos até mais graves. Então a gente necessita ter um uso muito racional, porque também nem sempre é necessário um antibiótico. O nosso corpo, ele tem condição de combater infecções, inclusive. E aí a gente precisa dar esse tempo também. Por isso a avaliação médica e, quando indicado corretamente, claro, o antibiótico salva a vida, Com né? certeza. Então, muito bem indicado tem o seu lugar, mas a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que a gente ouve dizer assim, esse antibiótico não faz mais efeito em mim, esse medicamento não faz mais efeito. É justamente por tudo isso que a senhora acabou de explicar. Justamente. Né? O uso indevido ou em excesso, né? Às vezes nem é porque você utilizou muitas vezes, mas a população em geral já utilizou tanto que criou-se uma resistência na comunidade. E aí acaba que também você não vai responder aquilo. Nossa, muito interessante isso. E se você que está nos acompanhando, está curtindo esse tema super importante, muito importante para a nossa saúde, compartilha com seus amigos, vai lá, conta para eles, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube e obtenha informação com qualidade, informação com credibilidade. Agora a gente vai falar de alguns assuntos do dia a dia, né, doutora? Muitas pessoas tomam analgésico, antitérmico, anti-inflamatório, a gente sai aí dos antibióticos e vem para esses remédios do dia a dia, né, que também é um perigo, né? Existe um limite seguro para esse tipo de uso, ele também não deve ser feito, como dizia a minha avó, a moda vão-se embora. Não, a gente tem que ter muito cuidado, sim, né? Toda medicação, a gente sabe que pode causar problemas à saúde, né? São as reações adversas, são os riscos de alergia, de intoxicação, de problemas gástricos, problemas cardíacos também. Tem medicações que são tóxicas, né? Em alta quantidade. Tem medicamentos que podem fazer interação com outros remédios e aí trazer problemas mais graves ainda. Medicamentos que podem mascarar, como é o caso lá, né, do Dorflex, igual você tinha contado. Então, pode mascarar uma doença que está ali, pode agravar uma doença também. Às vezes a pessoa tem um outro problema e pode acabar agravando com aquela medicação. Então, sempre a gente tem um sintoma e ele é persistente, procure atendimento médico, não se automedique. Perfeito, doutora. E agora, antes de entrar no assunto aí vamos falar um pouquinho depois dos remédios naturais, dos fitoterápicos, eu queria que a senhora falasse dessa onda, dessa moda aí, né, que tá todo mundo usando o remédio, aplicando o remédio, Ozempic, agora tem outros até mais modernos, mais atuais.
Como é que é isso, doutora? Como que vocês estão enxergando isso do ponto de vista de agravamento mesmo da saúde da pessoa? Sim. A gente tem... foi uma vitória, eu falo assim, até da medicina, né? Porque tem se melhorado muito os tratamentos hoje disponíveis para obesidade. E esses medicamentos vieram com muita importância, né? Para o tratamento da obesidade, para o tratamento da diabetes. Então, são medicamentos que são seguros, são medicamentos, né, que são muito válidos, mas desde que bem orientado. A gente sabe que no Brasil não é permitido medicamentos para fins estéticos, né? Então, mas para tratar a obesidade, hoje já liberado pela Anvisa, pela Agência Nacional, né, de Saúde. Então, desde que prescrito por médico, né, da dose certa, um acompanhamento seguro, é uma medicação bem recomendada. O que a gente não pode fazer é o uso indiscriminado, sem esse acompanhamento, porque as doses, elas são destinadas a cada indivíduo, né? Cada um é um e a gente precisa individualizar o tratamento. Perfeito, ou seja, é recomendado, mas desde que tenha ali um médico fazendo acompanhamento para que o resultado aconteça, né, doutora? Senão também pode ter um efeito rebote, né? Isso pode vir o não esperado. Doutora, e o que a senhora me diz dos remédios considerados naturais, né? Os fitoterápicos, eles são realmente medicamentos seguros? Muito boa pergunta, Denise, porque os fitoterápicos são medicamentos que a gente utiliza mesmo na prática, que a gente prescreve também, né? Mas as plantas são medicamentos também. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque planta também intoxica, planta também tem efeito adverso e pode ter efeito abortivo. Então existem certos tipos de planta que não podem ser utilizados para alguns pacientes. Então, assim, sempre a gente não pode banalizar o medicamento fitoterápico nem a planta. Tá utilizando um chazinho caseiro? Fala para o médico, conta também, porque é importante a gente ter esse conhecimento. Tem certos tipos de planta que eles interagem com remédios, com anticoagulantes, por exemplo, piora, né, o efeito, pode aumentar o efeito anticoagulante. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque planta também tem efeito adverso, também tem efeito medicamentoso. Agora, doutora, além daquela dor persistente, né, quais são os sinais mais visíveis que realmente uma pessoa tem que procurar o médico ao invés de se automedicar? Sim, isso é importante a gente falar, porque tem dores que não são dores comuns, né? Então, dor muito aguda, dor muito de forte intensidade, febre muito alta, sintomas que persistem, né, que não passam, nós não podemos se automedicar. E principalmente, se eu tomei uma medicação, se não passou, aí que eu devo procurar um médico mesmo, porque tem alguma coisa errada. O corpo da gente dá sinal. Então a gente precisa, né, entender que tem certos tipos de dor, de doença, que a gente não pode se automedicar, tentar resolver sozinho, não. Precisa procurar um médico. Sangramentos ativos, né, evacuou com sangue, vomitou com sangue. Então tem certos tipos de sintomas que procura médica imediata, inclusive de pronto-socorro, se for o caso. Até porque quanto mais rápido qualquer diagnóstico for feito, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance de cura, né? Que às vezes pode estar aí uma doença mais difícil de tratar. Então, assim, não ter medo. Procura o médico que vai ser a melhor solução, né, doutora? Isso aí. Para finalizar, a gente infelizmente está terminando aqui esse Pode Trino de hoje. Que conselho que a senhora deixaria para aquela pessoa que tem o hábito de se automedicar? Às vezes ela quer se livrar, mas ela, vou ali, vou naquele analgésico, vou naquele remedinho que minha mãe já passava para mim, eu já passo para o meu filho. Qual o conselho que a senhora deixa, doutora? Então, o conselho faça seus exames regularmente, consulte um médico, se você não tem nenhum problema de saúde, uma vez por ano é importante. Agora, os sintomas que são sintomas persistentes, tem que olhar, não pode deixar, porque quando o problema já está instalado, pode ser mais grave e a gente não conseguir reverter,
né? Então, é importante evitar a automedicação, evita de ter essa farmácia em casa, a gente não deve ter não, né? Eu falei aqui no início difícil, né? de ter essa farmácia, mas a gente não deve ter não. Uhum. Por quê? Tudo bem, a gente tem um analgésico, deu uma dor de cabeça, às vezes não dá pra gente correr na hora no médico, né? Mas medicou, não melhorou, é consulta médica, né? Então, assim, evite a automedicação. Deu sintomas que não são comuns para você, ou mesmo que seja comum, se for persistente, procurar o médico. Perfeito. Infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Mas a gente quer agradecer muitíssimo a participação da doutora Camila, sempre uma aula pra gente, um bate-papo muito bom. E eu tenho certeza que nós ajudamos aí muitas pessoas a refletir um pouquinho mais sobre esse hábito tão perigoso que é o hábito da automedicação. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente, doutora. E a informação é sempre a melhor forma de prevenção, né? Isso. E você que está nos assistindo, eu faço novamente esse convite. Lembre-se que a saúde é coisa séria. Nunca use medicamentos por conta própria, como a doutora Camila nos alertou. E em caso de dúvida, procure um profissional aqui da Trino. Eu vou ficando por aqui e sigo com você até o próximo programa. Até lá!